quero compartilhar com você, em poucos minutos nessa noite, sobre o que é ter fé. 1 João 5, 14 a 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Eu abro a ministração dessa noite com uma pergunta: o que é ter fé? Ter fé é saber que terá aquilo pelo que você ora. Fé é eu saber que aquilo pelo que eu oro, eu vou ter. Diga isso comigo. Fé é eu saber que por aquilo que eu oro, eu vou ter. Então eu não tenho dúvida, eu não tenho incerteza no meu coração de que aquilo pelo que eu estou orando eu não terei. Eu trago comigo a confiança de que aquilo pelo que eu estou orando, eu terei. Então, isso nós também podemos chamar de fé. Diga, confiança. Volta ao versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. O que significa confiança? O que a palavra confiança quer nos dizer? Confiança significa garantia. Então, esta é a garantia que temos ao nos aproximarmos dele. Eu tenho uma garantia quando eu me aproximo de Deus. A garantia que eu tenho é que quando eu peço alguma coisa segundo a sua vontade, Ele me ouvirá. Agora, nós temos uma palavra aqui nesse versículo que tem causado alguns transtornos espirituais e até mentais na vida de muita gente. Porque quando nós chegamos aqui, olha, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, então aqui surge uma pergunta. Mas qual é a vontade de Deus? Então nós temos aquela impressão de que quando nós oramos por um tempo e nós não temos a resposta, a impressão de que nós temos é de que nós não estamos orando segundo a vontade de Deus. Esta é uma das situações em que nós deixamos o lugar secreto, nós deixamos o nosso tempo de oração, porque se fosse a vontade de Deus, isso já teria sido resolvido. Então nós temos um dilema agora. O que é a vontade? O que é orar conforme a vontade de Deus? Como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu vou te dizer uma coisa. Se aquilo que Deus tem como vontade para a minha vida, isso em algum momento da minha existência será manifesto sobrenaturalmente, eu digo para você que não há necessidade então de eu estar orando. Porque se é a vontade, em algum momento da história da minha vida, isto vai manifestar-se. Ele vai revelar-se a mim numa experiência sobrenatural. Então, quando esta coisa boa acontece, eu simplesmente testemunho e digo, essa era a vontade de Deus para a minha vida. Então, muitos de nós, quando vamos orar, nós trazemos uma incerteza no coração. Eu não tenho uma convicção, eu não tenho uma clareza de que o que eu estou pedindo está alinhado com a vontade de Deus. Agora,
quando eu estou carregando essa incerteza no meu coração, se eu estou ou não alinhado com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que eu estou pedindo, então a fé já não existe. A fé já não existe. Porque há uma dúvida, o meu coração está dividido. E nós lemos aqui há dias atrás, quando Jesus mesmo disse que se você buscá-lo, se você crer, e no seu coração você não duvidar, o que você pedir já estará feito, isso acontecerá. Então, quando eu trago essa dúvida, isso é vontade de Deus ou não é vontade de Deus? Então, na verdade, eu estou dando um tiro no escuro. Porque eu não sei se é vontade de Deus, eu não sei se não é vontade de Deus. Então, quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou, dia após dia, orando sobre essa questão, orando sobre esse assunto, mas no meu interior eu não tenho a convicção, peraí, e se isso não for a vontade de Deus? Bem, mas e se for a vontade de Deus? Então, hoje eu oro e eu estou alinhado, o meu coração diz, não, isso é vontade de Deus, porque é bom. Mas aí amanhã, meu coração já não está com essa mesma disposição. Mas e se isso não for a vontade de Deus? Então, eu estou perdendo meu tempo? E se isso não for a vontade de Deus? E aí os pentecostais vão um pouco mais adiante, eles dizem, e se não for a vontade de Deus, e ao invés de Deus ouvir a minha oração, é o diabo que está me ouvindo e vai me dar aquilo que Deus não me daria. Aí você está com um poder tremendo. Você está jogando na esquerda e na direita. Não são coisas que nós convivemos com elas no dia a dia da nossa vida? Eu já ouvi muitos irmãos usarem esse argumento. Ele buscou a Deus por algo, por um desejo que ele tinha. Deus deu a ele o que ele buscou sobrenaturalmente. Isso trouxe um problema para a vida dele mais tarde. Vou entrar nisso daqui a pouquinho. Aí mais tarde alguém diz, está vendo? Você orou, o diabo ouviu. Deus não te deu e o diabo deu para te ferrar. Então nós vamos escutando estas coisas e nós vamos ficando meio que indecisos na nossa oração. Nós vamos ficando sem convicção quando nós estamos buscando. Por causa dessa palavra, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Eu quero citar apenas um exemplo para você nessa noite sobre isso. Vamos partir para uma coisa prática da nossa vida. Por exemplo, uma casa. Uma casa é uma coisa boa. Uma casa própria, ela causa mal para alguém? Uma casa própria, ela vai destruir a sua vida? Qual o mal que uma casa própria pode te trazer? Nenhum. Agora, é a vontade de Deus dar uma casa própria para o Joãozinho e deixar o Davi morando de aluguel o resto da vida? Porque é assim que nós classificamos as coisas. O que esse irmão buscou e orou e pediu, e Deus manifestou-se sobrenaturalmente, isso se tornou testemunho sobre a vida dele. Agora, por que esse outro aqui tem o mesmo desejo? E agora nós vamos colocar uma dúvida no coração dele. Que uma casa própria foi vontade de Deus para o João, mas que não é a vontade de Deus para ele. Sei lá,
porque ele vai ter que pagar por alguma coisa que ele fez, e passar a vida e morrer pagando aluguel. Você consegue entender isso? Por que uma casa própria é vontade para o João, mas não é vontade de Deus para o Júnior? Então nós estamos diante de um Deus que faz acepção de pessoas. Ele escolhe quem pode ter isso e quem não pode. Então ele abre portas para esse aqui e retém-o para outro. Isso seria uma injustiça muito grande. Isso seria uma grande injustiça. Então, uma casa é uma coisa boa. Não causa mal a ninguém. Agora, Deus quer que eu tenha uma casa? Deus quer que você tenha uma casa? Eu estou no exemplo. Deus quer que você tenha uma propriedade? Vamos lá. Vamos falar da vontade de Deus. Deus quer que você tenha? Olha a dúvida, hein? Deus quer que você tenha a sua casa própria? Bem, gostei. 98% não sabem. 98% dos irmãos estão em dúvida. Mas preste atenção. Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Por que que esta é a vontade de Deus? Muito simples. Por que que essa é a vontade de Deus? Deus prometeu, ouça isso, Deus prometeu ao povo de Israel, quando saiu do Egito, a terra prometida. Aliás, Deus já havia prometido a Abraão. 430 anos antes, Deus já havia prometido a Abraão que o seu povo teria a sua própria terra. E na sua própria terra, eles teriam a sua própria lavoura, eles teriam o seu próprio pasto para criar o seu gado, eles teriam a sua própria casa. No Egito, eles não tinham a sua própria casa, era de Faraó. Porque eles estavam no regime socialista. No Egito, eles não tinham a sua própria lavoura, era de Faraó, eles estavam no regime socialista. No Egito, eles não tinham o seu próprio pasto para criar o gado, tudo era de Faraó. Mas agora chega o tempo em que eles vão sair da terra do Egito e eles vão para a terra prometida, para a terra de Canaã. E em Canaã eles teriam as suas casas. Em Canaã eles teriam as suas terras. Teriam as suas próprias terras para cultivar as suas lavouras. Teriam o seu próprio pasto para criar e engordar o seu gado. Então quando eu vejo tudo isto, então eu logo imagino, eu logo penso, eu logo creio. Então é a vontade de Deus que eu tenha uma casa própria. Porque foi o que ele disse que o povo dele teria quando entrasse na terra prometida. Então se essa era a vontade para o povo de Israel, então também esta é a vontade para mim e para você. Esta é a vontade de Deus para mim. Esta é a vontade de Deus para você. Então agora, biblicamente eu entendi que essa é uma vontade de Deus. E aí então agora eu volto para a Bíblia. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Versículo 15. Versículo 15. E se sabemos, uau! E se sabemos que Ele nos ouve, em meia dúzia de pedidos que fazemos para Ele durante toda a nossa vida,
Não, né? E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos. Sabemos que temos. Veja a expressão, não é que teremos, é presente. Sabemos que temos o que dele pedimos. Então, se uma casa é a sua vontade, eu sei que ele me ouve, então tenho a garantia de quando eu a pedir, eu a terei. Posso ouvir um amém, gente? Se eu sei que é a sua vontade, então quando eu a pedir, eu a terei. Se eu sei que é a sua vontade, então quando eu pedir, eu terei. Vamos fazer um coro bonito? Ou ainda há uma dúvida muito grande no seu coração quanto ao que eu estou ministrando nessa noite? Se eu sei que é a sua vontade, então se eu pedir, eu terei. Vamos para a segunda parte desse exemplo. Agora, eu tenho uma opção. Eu sei que é a vontade de Deus que eu tenha uma casa própria. Agora vamos para a segunda opção. Agora eu tenho uma opção. Primeiro eu já descobri. Então, quando eu orar, eu não tenho dúvida se eu estou orando dentro ou fora da vontade. Eu estou dentro da vontade. E dentro da vontade eu sei que o que eu pedir, eu terei. Mas agora eu tenho uma opção. Desculpe o exemplo que eu vou dar. É só um exemplo. Qual a opção que eu tenho agora? De pedir essa casa na Vila Matias ou de pedir essa casa no Imbaré? Você entendeu? Não. Ninguém entendeu nada. Primeiro eu já alinhei. Eu não tenho dúvida. Então o que eu pedir dele eu vou ter. Eu vou ter uma casa. Mas agora eu tenho uma opção. Essa casa, eu vou pedir ela tanto na Vila Matias quanto no Imbaré. Eu tenho a opção de escolher onde ele vai me dar esta casa. Em que lugar, em que geografia eu quero essa casa. Não fique com inveja, porque Deus deu a alguém, abriu uma porta, gerou recurso para alguém comprar uma casa no Imbaré e você comprou a sua na Vila Matias. Não pense que Deus está fazendo acepção de pessoas. Foi alguém que entendeu que é a vontade de Deus que ele tenha uma casa própria. E ele entendeu, já que essa é a vontade, então eu vou escolher onde vai ser essa casa própria. Será no Imbaré, será na Aparecida, sei lá onde, Jardim Valença. Olha o Walter me revelando aí o sonho dele. Vila Valença. Por quê? Porque agora tem a opção. Eu já sei que essa é a vontade. Diga amém. Agora, se eu já sei que essa é a vontade, agora eu tenho a opção de escolher onde vai ser esse local. Qual a geografia da cidade? Então, já que é vontade de Deus que eu tenha uma casa própria, então eu posso escolher segundo, agora preste atenção, eu posso escolher segundo a minha fé. Eu posso escolher segundo a minha fé. A fé de alguns dá para Vila Matias, mas não dá para o Imbaré.
Outros, a fé dele já dá para o Embaré. E se ele tem a fé que pode encarar lá no Embaré, por que ele vai perder tempo para comprar alguma coisa na Vila Matias? Se a fé dele já está na altura do Embaré. Só estou dando um exemplo. Vocês estão me entendendo, gente? Quem está me entendendo, levante a mãozinha aí. Sim ou não? Está claro para você isso? Então eu tenho vontade e sei que o que eu peço a ele, segundo a sua vontade, ele me dá. Então agora eu tenho a opção de escolher onde. Você tem a opção de escolher o carro. Os solteiros têm a opção de escolher com quem vai casar. Aproveita enquanto está solteiro, porque depois acabou. Vai sofrer o resto da vida, miserável. Miserável é brincadeira, né, gente? Miserável para os que reclamam. O que a gente pode fazer agora? Nada. Então, se eu tenho a opção da escolha, se é segundo a sua vontade, quem está me entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Nós não podemos ser como parte daqueles israelitas que saíram do Egito, entraram no deserto, mas o Egito não saiu de dentro deles. Aquela geração que estava com Moisés não entraram na terra prometida porque o Egito não havia saído de dentro deles. Mas a geração que nasceu e cresceu no deserto não tinha mais o Egito dentro deles. Só tinham a terra prometida dentro deles. Por isso que eles chegaram, atravessaram o Jordão, derrubaram Jericó, venceram aí e estabeleceram-se na terra. Diga aleluia. Eu sei que ele me ouve. Eu sei que ele me ouve. Levante as mãos e declare isso. Vamos para a segunda parte da mensagem. E se ele me ouve, 1 Timóteo 6,12. E se ele me ouve, 1 Timóteo 6,12. E se ele me ouve, olha o que diz 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé. Então agora, eu descobri a vontade. A vontade está alinhada com a vontade de Deus. Eu fiz a minha opção. Agora eu vou combater o bom combate da fé. E o que é o bom combate da fé? O que isso significa? Significa que mesmo orando e não tendo a casa, eu continuo declarando que eu sou dono de uma casa própria. Quando Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele passou 25 anos orando para ser pai. E ele passou 25 anos declarando para todo mundo: eu sou pai de uma grande nação. Mas cadê os filhos? Não importa. Eu sou pai de uma grande nação. Eu sou pai de uma grande nação. Até que um dia Sara amanhece grávida. Eu não disse que eu era pai de uma grande nação? Está aí a herança. Está aí o herdeiro. Eu sou pai de uma grande nação. Sabe por quê? Então o que significa? Significa que mesmo orando e não sendo curado, eu permaneço confessando a minha cura. Aí eu orei, Deus não me curou, eu continuo orando, eu continuo confessando. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, eu sou sarado, eu fui sarado. O verbo não está no futuro, não é eu serei, eu já fui. Mas a dor está aqui, mas eu já fui. O câncer está aqui, mas eu já fui. O tumor está aqui, mas eu já fui. Essa dor está aqui, mas eu já fui sarado. Agora começa um combate da fé. Digo, o combate da fé. O que significa o combate da fé? Agora o diabo vai começar a dizer no seu ouvido:
vai começar a soprar no seu ouvido, vai começar a dizer para você que você vai morrer doente. Ele vai começar a dizer para você que você deve se contentar em morar no lugar mais pobre da cidade, porque Deus nunca vai te dar aquela casa naquela geografia que você está orando. Então agora entra o combate da fé. E todas as vezes que ele dizer que você não vai morar naquela geografia, você vai dizer: eu vou, Satanás. Eu vou, Satanás. Sabe por que eu vou? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu vou! Diga aleluia. Mas nós queremos que tudo seja nossa vida fast food, né, gente? Tudo muito. Mas aqui Paulo está advertindo a Timóteo: combata o bom combate da fé. Uma vez que você estabelece alvos e metas no mundo espiritual, agora você vai entrar numa grande batalha, num grande conflito. Jesus diz que o reino de Deus, ele é tomado pela força. E aqueles que se esforçam são os que se apoderam dele. Então não há uma cura de um câncer fácil. Não há aquisição de uma propriedade fácil. Não há abertura do seu negócio próprio, isso não vai ser fácil. Vai haver um combate. Diga um combate. O combate da fé. Diga aleluia. Diga aleluia. Então, mesmo dizimando, mesmo ofertando, e se eu não estou crescendo financeiramente, eu continuo fazendo isso todos os meses. Por quê? Porque esse é o combate da fé. Eu dizimei esse mês, minhas dívidas não foram embora. Eu ofertei esse mês, minhas dívidas aumentaram. O que eu vou fazer no mês que vem? Eu vou continuar combatendo com a fé? Ou simplesmente vou tentar explicar para Deus que a situação não está boa para o meu lado? Veja 1 Reis 18:44. Combate da fé. 1 Reis 18:44. Combate da fé. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva te impeça. Digo, o combate da fé. Elias ora a primeira vez para que haja chuva. Não houve. A segunda, não houve. A terceira, o moço vai lá, olha para o mar, para onde Elias disse que ele deveria olhar, não tem chuva. Mas há um combate. Diga aleluia. Na 7ª vez ele diz: vai lá de novo. E o servo, o obreiro, vai lá meio desencorajado. Esse pastor é doido. Quando ele olha, ixi, o profeta, tem lá, bem lá longe, tem uma nuvem, ó, desse tamaninho aqui, ó. E o que é uma nuvem desse tamanho? Para 3 anos e meio sem chover na terra. E Elias disse: vai lá, avisa Acabe para ele cair fora. Volta para o palácio correndo, porque está vindo muita água aí. Se ele não for agora, ele não consegue chegar, não. E depois de 3 anos veio água sobre a terra, veio chuva sobre a terra. Por que o combate da fé? Porque do outro lado está Satanás o tempo todo soprando esse ouvido que você não está curado, que você não será prosperado, que você não crescerá. O
combate da fé é continuar agindo conforme você creu. Fala comigo, o combate da fé é continuar agindo conforme eu creio. Deus não nos nega nossos desejos. Lucas 11:9, deixa eu apressar aqui. Lucas 11:9, Deus não nos nega os nossos desejos. Do 9 ao 13. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Vamos, preste atenção no que vem agora. Preste atenção, porque aqui a mensagem termina. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Diga comigo, Deus não nega os nossos desejos. Volta lá e diz, qual é o filho que se o pai lhe pedir pão, vai lhe dar uma... Cadê? Vamos lá direitinho, né? Para a gente não misturar. Volta, gente. 9, 10, 11. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir peixe, vai te dar uma cobra? 12. Se pedir um ovo frito, cozido, vai te dar um escorpião. 13. Olha, é um exemplo. Por favor, que às vezes os irmãos, Satanás, ele tem a mania de pegar a palavra que o pastor fala e distorcer ela, e as pessoas saem da igreja e falam, viu o que o pastor falou lá? Cuidado. Só estou te dando um exemplo para você entender. Volta ao versículo 12. É importante. Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Estou até com medo de falar isso aqui de coração mesmo, de alguém me interpretar mal. Mas não é isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas se você pede uma casa no Imbaré e abre oportunidade para você comprar uma casa aqui na Vila Matias. Aí eu estava orando pelo Imbaré, mas abriu, sabe, eu tenho a chance, a oportunidade de comprar uma casa aqui na Vila Matias. Eu te pergunto, Deus atendeu sua oração? Você quer uma casa. Você tem a possibilidade de comprar aqui na Vila Matias. Mas você pediu uma casa no Imbaré. Deus respondeu a sua oração? Oh, gente, mas está ruim a coisa aqui. Até agora não ouvi um coral nenhuma vez sequer. Vou repetir. Você buscou por uma casa no Imbaré, abriu uma porta de um negócio na Vila Matias. Deus ouviu a sua oração? Se você orou por uma célula com 10 pessoas, ela cresceu de 3 para 8 e parou, Deus atendeu sua oração? Ainda falta 2. Infelizmente, há muita gente dizendo, agora, presta atenção, a gente termina. Infelizmente, há muita gente dizendo que Deus não nos dá como pedimos. Só pode ser o demônio que fala isso. Que Deus não nos dá conforme pedimos, porque Ele conhece o nosso coração.
você vai desviar da igreja. Então vai morar na Vila Telma, miserável. Não vou te dar casa no Embaré não, que senão você vai desviar. Não me ofenda, você está entendendo? Que você vai desviar. Eu não vou te dar esse, deixa eu ver aqui. Não vou te dar esse. Você está orando a Deus por um carro. Fala aí uma marca. Não, Ferrari é demais, não. Isso aí também não. Hein? Aí você está orando por um HB20. Um HB20, zero. Olha bem. Você está orando por um HB20, zero. Aí aparece um Escort. 89. Aí alguém fala assim, compra, Deus não vai te dar um HB20 não. Porque senão você vai ficar orgulhoso. Vai passar na poça d'água assim, ó, só para dar banho em quem está na calçada. Deus já conhece teu coração, por isso que Ele não dá o que você pede. Isaías 1:2. Vamos parar com essa bobagem dentro da igreja, irmão. Isso é mensagem de Satanás. Vamos parar com essa bobagem. Vai lá, Data Show. Isaías 1:12. 1:2. Ouça os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, olha isto, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então parte comigo do seguinte pensamento. Deus está dizendo, eu criei uma nação, eu engrandeci essa nação, e esta nação agora se revolta contra mim. Então peraí, tem alguma coisa aí que não está batendo? Deus deu poder a essa nação? Deus deu autoridade a essa nação? Deus fez o povo de Israel ser grande na terra? Bem, se Deus então soubesse, entre aspas, que eles iriam se revoltar, que ele perderia o coração deles, então Deus daria algo para o seu povo que viria depois, por causa daquilo, perder o coração deles? Sim ou não? É o que muita gente imagina isso hoje. Deus te dá um HB20, vai te dar um Escort, você andar empurrando, cheirando gasolina, a mão cheia de óleo todo dia. Porque senão você vai esquecer dele, você não vai vir mais para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, olha para mim. Caminhão no final. Vou te falar uma coisa, olha para mim. O que Deus dá a você já não é problema seu. Desculpa, o que Deus dá a você já não é problema dele. É problema seu. Ontem nós estávamos ouvindo uma história de um casal que tínhamos aqui na igreja. Não eram nada. Trabalhavam no cais, o marido trabalhava no cais, ganhava uma mixaria de dinheiro, buscou a Deus, eu não sei como que chama, para ter aquela carteira preta. Ele conseguiu essa carteira preta e começou a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui almoçar na casa dele, depois que ele estava ganhando muito dinheiro. Há 15 anos atrás, ele tirava R$6.500 por mês. Mas quando ele era simples e pobre, com a esposa, eles moravam numa casa muito simples. Eles tinham uma célula na casa deles de oração. E essa célula crescia, os irmãos eram abençoados, eu lembro dessa célula. Mas quando eles se mudaram aqui para baixo, e foram comprar os melhores sofás, as melhores cadeiras, e equiparam todo o apartamento, coisa muito bonita, coisa muito chique,
Foi quando eles me levaram para almoçar. Demos graça, abençoamos. Aí o líder deles virou e falou assim: e agora, quando nós vamos começar a célula aqui de novo? A mulher dele falou: aqui nunca mais tem célula. Esse povo vai entrar aqui, olha o meu tapete. Olha o meu sofá. Vai trazer criança, vai encostar no meu jarro, vai quebrar meu jarro. Tá louco? É loucura mesmo quem faz isso. Resultado, irmão. Casamento acabou. E o cara, dias atrás, foi encontrado morto no meio da rua com um ataque cardíaco. Tudo que ele pediu a Deus estava de acordo com a vontade de Deus? Sim ou não? Mas depois que Deus te dá o que é de acordo com a vontade dele, o que você vai fazer com isso é problema seu. Ou vai servir para a glória de Deus, ou vai servir para a sua destruição, filho. Então não tem esse negócio de que Deus não vai dar, porque você vai ficar soberbo, ou porque você vai desviar, ou porque você não vai vir mais para a igreja. Está escrito lá: criei filhos e os engrandeci. Guarda a outra tradução. E os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. Mas mesmo assim eu os engrandeci. Então essa doutrina não cola. Diga amém. O combate da fé. Fala comigo. O combate da fé é continuar orando. Vamos lá, igreja. O combate da fé é continuar orando, dizimando, evangelizando, conforme você creu. A fé cresce. Último versículo, Romanos 1,17. A fé cresce. Olha isso lá, Romanos 1,17. Porque o evangelho... Essa tradução me mata. É essa. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé, diga outra vez. Experiências com a fé vão quebrando limites. Levanta a sua mão e diga comigo: as experiências com a fé vão quebrando limites. Eu falei um pouco sobre isso domingo, mas eu quero agora, de forma muito resumida, mostrar isso para você. Primeira experiência com a fé que Pedro teve. Levou Jesus para curar a sogra. Porque isso é fácil. Segunda experiência que Pedro teve. Lançou a rede ao mar. Terceira experiência que Pedro teve. Agora é pegar um peixe e ter dinheiro na boca dele. De fé. Você veja que a fé está quebrando os limites. Quem está comigo aqui? A fé está quebrando limites. Qual foi a maior experiência de Pedro? A fé quebra os limites da natureza. Até hoje foi o único ser humano a andar sobre as águas e não se afundar. Eu termino dizendo para você que você pode ir muito mais além de onde você está hoje. Porque o versículo que nós abrimos esta ministração, 1 João 15, 5, 14. Volta lá, Data Show. 1 João 5, 14. Fica de pé, toda a igreja. 1 João 5, 14. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
Nós temos 3 minutos para orar por alguma coisa aqui nessa noite. Mas para orar e não parar mais. Para pedir e não parar de pedir mais. Para buscar e não parar de buscar mais. Para bater na porta e só parar de bater quando a porta abrir. Quem está comigo aqui, diga amém. Quer desafiar você aí a um novo limite de fé. Você já venceu uma etapa. Agora você precisa para uma próxima experiência. Uma experiência além dessa que você já teve. É hora da sua vida começar a entrar em movimento de experiências sobrenaturais que vão levar a sua vida de um estado para outro, de um nível para outro, de uma categoria para outra. E assim Deus vai revelando a você a sua grandeza. Aleluias. Feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos. Acredite nesse versículo. Acredite na Bíblia. É só isso que a gente precisa, acreditar na Bíblia. Aleluias. Oh, Santo Deus dos céus. Glórias ao seu nome. Glórias ao seu nome.